Frêmito, o podcast vascular do perfil O Fogarty da Madrugada. Bem-vindos de volta ao Frêmito, o podcast vascular do perfil Fogarty da Madrugada. Se você ainda não conhece o nosso trabalho, então acessa no Instagram o perfil Fogarty da Madrugada para conferir a nossa produção. Todo o nosso conteúdo é independente e autoral. Você confere também uma charge mensal na SBACV em Pauta, a revista da SBACV Nacional. Eu sou o Arthur Curtarelli e, claro, compondo a equipe do Fogarty da Madrugada, estão aqui comigo o Luiz Eduardo de Brasília. E aí, Luiz, o que a gente pode esperar do Fogarty da Madrugada para 2021? Tudo bom, pessoal? Muito feliz de estar de volta aí, novos projetos esse ano. O Fábio vai complementar aí da questão do Frêmito, mas o Fogarty vamos manter aí com muito humor. A gente espera manter a parceria aí com a SBACV e muito conteúdo científico e alternado com humor, né? Que é o que a gente sabe fazer melhor. E é claro, o Fábio Goldbach, nosso roteirista aqui no podcast Frêmito. O que a gente pode esperar aí, Fábio, para 2021 no podcast aqui no Spotify? Oi, pessoal, é um prazer estar aqui com vocês. Bom, o Frêmito aí tá vindo cheio de projetos novos e começando aí com esse módulo de flebologia aí, vamos trazer um pessoal aí que dispensa qualquer tipo de apresentação e muito contente aí com esse nosso episódio de hoje. Então, se você acompanha o Fogarty da Madrugada e o Frêmito, você está escutando esse podcast agora, faz um print screen aí da tela e compartilha a gente no nosso perfil do Instagram para mostrar que você está escutando e contribuindo aí com o nosso conteúdo. Bom, hoje é um dia muito especial, a gente vai falar sobre escleroterapia com laser transdérmico e para conversar com a equipe do Fogarty da Madrugada, nós convidamos uma autoridade no assunto. Ele é formado em medicina pela Universidade Estadual de Londrina, no Paraná, e fez residência em cirurgia geral e cirurgia vascular pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Muito atuante dentro da flebologia, foi coordenador da diretriz em insuficiência venosa crônica do projeto Diretrizes da SBACV, além de ser sócio fundador do grupo Excelência Vascular, o EVAS. Estamos muito honrados em ter conosco o Dr. Rodrigo Kikuchi. Boa noite, doutor. Boa noite, Arthur, boa noite, Fábio, Luiz, muito obrigado pelo convite, obrigado por me ter aqui no podcast. Eu sou fã do podcast, é uma honra aqui também participar com vocês nesse primeiro de 2021. Vamos falar um pouquinho sobre laser transdérmico. Obrigado, vamos para frente. Legal, é uma honra para nós também. Doutor Rodrigo, a gente sempre inicia o podcast com uma pergunta sobre a história do entrevistado, isso já é habitual aqui no podcast, né? E a gente gostaria de saber do senhor como foi e a partir de qual momento que você passou a se dedicar à flebologia, um pouquinho dessa jornada aí, essa longa história de dedicação. Como várias coisas na nossa vida, né? As oportunidades acabam surgindo quando você não espera. Obviamente, quando eu comecei a fazer cirurgia vascular, não pensava em me dedicar essencialmente à flebologia, e sim, foi uma coisa que aconteceu. Vou falar um pouco da história da minha vida, de quando começou, né? Para começar, quem não sabe, eu fui um garoto, uma criança que é considerada excepcional. Eu não diria que é excepcional para cima, não. Foi considerado uma criança excepcional mesmo para baixo. Meus pais e o pessoal que estava ao meu redor achavam que eu tinha uma certa deficiência de aprendizagem. Felizmente, a ideia não se concretizou. E no fim, acabei cursando a medicina ali na mesma faculdade que o meu pai, né, em Londrina. Meu pai é da segunda turma, eu sou da 48ª. E depois vim para São Paulo fazer a residência. E durante a residência, olha só, ninguém acreditava que eu ia fazer flebologia. Porque eu vindo do interior, dentro de um mundo que é o Hospital das Clínicas aqui da USP, algo que realmente impressiona alguém que vem de uma cidade do interior, eu era aquele rato de hospital, era aquele maluco de rondar o hospital todo atrás de coisa para fazer. E por isso mesmo ninguém acreditava que ia me dedicar àquela parte menos valorizada inicialmente da cirurgia vascular e aquela que teria menos emoção, né? O pessoal achava que era muito
elétrico demais para seguir na veia. No entanto, o que acontece é que quando eu passei no estágio da cirurgia vascular, o meu preceptor é o Dr. Ronald Fidelis, que está lá na Bahia hoje, né, o ex-presidente da Sociedade Baiana, da SPACV Bahia, e hoje nosso grande amigo. E ele, na época, trabalhava e fazia alguns trabalhos junto com o Dr. Hiroshi Miyake. E quando eu vim para São Paulo, eu tinha um conhecimento muito grande de epidemiologia clínica. E foi nesta ocasião que Ronald me convidou para ir pro consultório do Dr. Hiroshi, acompanhar o Dr. Hiroshi nessa área. Acabou que eu gostei muito, eu gosto muito de física, eu gosto muito de matemática. E logo depois que eu iniciei lá, estavam começando, isso é anos 2000, né? Estava começando ao laser, um laser melhor na cirurgia vascular. E com isso a oportunidade virou paixão, a paixão virou estudo, e daí para frente foi só crescendo. Acabei minha residência, continuei na área, e segui para a área de estudo só em flebologia, criando em 2008 os primeiros eventos, e aí 2010 um grupo focado já nessa área, e por aí vocês já podem imaginar como se seguiu. Felizmente a nossa sociedade também deu apoio para que isso pudesse ser divulgado de forma consciente e científica. E aí eu tenho que agradecer também ao próprio Dr. Calogero Preste, que foi a gestão dele que me trouxe para a SBACV para divulgar a flebologia. E felizmente hoje a flebologia está ganhando corpo dentro da área científica, espero que seja cada vez mais. Enfim, isso foi um pouquinho da minha trajetória, um pouco meio torta de início, mas que hoje eu estou muito contente de estar aqui, não diria liderando, mas junto com muita gente boa aí na área da flebologia, levando a doença venosa ao patamar que ela merece. Muito legal, doutor. E quanto a essa questão, sabemos hoje que muitas pessoas que tinham esse diagnóstico, digamos, precoce na infância, de alguma dificuldade, se tornaram grandes nomes aí mundiais, então acho que isso é mais um exemplo disso daí, né? Eu ainda tô passando, na verdade, o pessoal ainda tá um pouco desacreditado de mim. Vamos ver, ainda tô aí pra aprender e mudar um pouco esses paradigmas, né? Vamos ver. Eu não sei o que ia acontecer no dia de hoje, viu, Luiz? Porque eu acho que se fosse eu uma criança nos dias de hoje, eu ia ser entupido de Ritalina até não querer mais. Diagnóstico de TDAH e tudo vai, né? E doutor, aproveitando que o senhor, né, um grande especialista nessa parte de laser, a gente sabe já que é uma terapia muito consolidada na medicina, mas que ainda não faz parte do dia a dia de todos os profissionais. O senhor pode explicar um pouco pra gente a questão mais básica mesmo do que seria o laser e alguma das suas aplicações? Olha, aqui é uma situação muito interessante, porque laser... A gente tem que entender que laser é uma sigla, né? A gente fala em laser na medicina, mas laser está na vida de todo mundo. Laser significa uma amplificação da luz estimulada por emissão de radiação. Isso que significa o laser. Portanto, o laser, ele é uma forma de obtenção da luz, é uma forma artificial de obtenção da luz, onde essa luz é organizada para atingir determinado objetivo. Então, quando a gente fala de laser, veja só, laser a gente faz show de luz, laser a gente escuta CD, laser a gente lê código de barra, laser a gente clareia dente, laser a gente corta metal, e tudo isso a gente faz com laser, mas não é o mesmo laser. Então, a característica do laser é que a gente organiza uma forma de luz para ter 3 características, que é uma luz monocromática, que tem um único comprimento de onda, é uma luz que sai com um feixe perfeito, totalmente paralelo, e é uma luz que é chamada de coerente, que significa o quê? Que a navegação dela, a forma dela seguir em frente, ela é totalmente organizada, com os picos e os vales dessa onda eletromagnética seguindo no chamado uníssono, ou seja, é uma luz pura, é uma luz totalmente organizada. Então, diante disso, é possível prever o que essa luz vai fazer em diferentes situações. Por isso, hoje, falar em aplicação de laser em medicina
eu acho que tem muito mais para ser descoberto ainda do que existe hoje. O que é mais comum hoje a gente pensar no laser? Nas aplicações dermatológicas. Por que motivo? Porque o laser, nas aplicações dermatológicas, pensando na pele, ele vai atuar de forma direta, sem obstáculo. Então, vai atuar de forma mais fácil, mais simples. Mas, além disso, por exemplo, outras especialidades vão utilizar muito o laser. Eu vou falar para vocês, hoje o laser vai estar na urologia, de forma muito frequente a gente vê isso. O laser vai estar na cirurgia plástica, o laser vai estar na ginecologia, isso tanto no estímulo de mucosa quanto na parte cirúrgica ginecológica. Falando em cirurgia, o laser hoje também está até na coloproctologia, em tratamento de fístula, por exemplo. Portanto, falar de atuação de aplicação de laser na medicina, isso é muito grande, né, muito global. Uma área nova da aplicação do laser, que eu acredito mesmo que pode ter um futuro bastante promissor, e falando em medicina de forma global mesmo, é o estímulo que essa luz pode fazer nas reações celulares. E aí eu estou falando de interação de citocinas, estou falando de processos inflamatórios, estou falando de reação mitocondrial, estou falando tudo isso. E o laser, sabidamente, tem essa capacidade. É claro que ainda a gente tem que evoluir no conhecimento dessa área, mas se a gente está falando de prevenção e comportamento de forma holística, global do corpo, a gente está falando também que o laser pode chegar nessa área. Então, aplicações na medicina vai em todo segmento e não só, eu falaria que o laser não é só na medicina, mas na vida toda. Por isso vale a pena. Acho que qualquer técnico em área de conhecimento, e nós somos técnicos no conhecimento da saúde, acho que tem que conhecer essa ferramenta para saber utilizá-la e mais, né, saber evoluir dentro dela. Nossa, realmente é muito interessante aí todo esse mundo que envolve o laser. E quando a gente traz isso um pouco mais para perto da nossa realidade no dia de hoje, o laser na cirurgia vascular, uma das principais variáveis aí é o comprimento de onda do laser. Você chegou a comentar já. Quais que são os principais comprimentos de onda que a gente tem que ter conhecimento e como que isso muda na sua aplicação no nosso dia a dia? O comprimento de onda, né, ele é interessante, deve ser conhecido, porque é ele que vai provocar duas características ou duas interações, vai fazer diferença em duas interações da luz com o tecido biológico, que é a capacidade de absorver e que é a capacidade de penetrar, tá certo? Então, diferentes comprimentos de onda vão ter diferentes absorções e diferentes penetrações. O que a gente tem que conhecer de comprimento de onda? Na verdade, a gente não precisa conhecer um número, nós precisamos conhecer o que é o nosso alvo e como que ele vai reagir e interagir com a sua necessidade de tratamento. Exemplo. A gente fala que a luz visível ela vai dos 400 aos 750 nanômetros, por exemplo. Aquelas que estão perto do 400 nanômetros é a luz azul. Aquelas que estão lá para cima, 750 nanômetros, é a luz vermelha. O que acontece? Se você quiser tratar algo, ou quiser que algo queime, esquente muito, e esse algo for azul, tá certo? Que comprimento de onda você tem que oferecer para ele? Qualquer um que não seja o azul, para começar. Porque o azul ele está refletindo, tá certo? Então, a escolha do comprimento de onda vai com qual objetivo você quer. Obviamente, para obter o laser, nós temos o estímulo de algumas substâncias. E com isso, nós temos uma forma fácil de obter determinados comprimentos de onda. Simplificando, como que isso funciona? Bom, nós temos uma pedra qualquer, um cristal, que quando a gente estimula esse cristal de forma elétrica ou com forma de luz,
esse cristal vai absorver essa energia e vai devolver essa energia para o meio em forma luminosa. Cada cristal vai conseguir oferecer essa luz de volta com determinada cor, consequentemente com determinado comprimento de onda. Então, cada substância estimulada, de alguma forma, ela vai dar para a gente comprimentos de onda mais específicos ou mais fáceis de obter. Por isso que tem números, são números chavões, né, dentro da atuação médica. Por exemplo, o tal do 1064 Neo-de-Miyagi. Porque o cristal de Neo-de-Miyagi, quando estimulado, o comprimento de onda obtido mais facilmente é o 1064. Outro exemplo, o 10.000 nanômetros do CO2, do laser de CO2. Porque quando o gás CO2 é estimulado, o comprimento de onda mais facilmente obtido é em torno de 10.200 nanômetros. Certo? Um outro, erbium-Yag. Então, quando a gente tem esse cristal de erbium-Yag estimulado, o comprimento de onda mais facilmente obtido é o 2.940. E assim por diante. E o diodo? Né? A gente tem na medicina muito laser de diodo. O diodo é uma coisa muito interessante, porque o diodo ele é um dispositivo fabricado pelo homem, ele é um semicondutor, e com o diodo a gente pode obter qualquer comprimento de onda. Então a gente consegue fabricar o diodo para que ele produza qualquer comprimento de onda. Só que no momento que a gente fez, ou já fez esse diodo fabricar um comprimento de onda específico, ele só vai fazer aquele. Então quando você tem um aparelho que produz 2 comprimentos de onda e é de diodo, você tem lá dentro 2 diodos. Tá? Então aí você começa a entender por que diodo a gente tem laser de 810, 940, 980, 1064, 1470, 1500 e assim por diante. Tá? Por isso, qual é o comprimento de onda a gente precisa conhecer? Nenhum especificamente, a gente precisa conhecer o nosso alvo e como ele interage. E aí, ir atrás do comprimento de onda adequado, tá certo? E isso faz parte de entender realmente o que é o laser e a sua interação. Sensacional a explicação, hein? Ô Luiz, você tá anotando aí, não vai cair na prova não, cara, não precisa anotar, viu? Fica tranquilo. Tô lembrando todos os nomes aqui, viu? Pode ficar tranquilo, não precisa anotar não, eu sou especial, esqueceu? Kikuchi, muito legal pra gente começar a entender, né? Entender que o laser não fica tudo num balaio único, né? Não é uma coisa única. A gente queria te perguntar também em relação ao paciente, porque a gente tá falando sobre o laser em si, mas também o tipo e as características do paciente influenciam no tratamento. Então a gente queria que você falasse um pouco sobre os fototipos de pele, o que é esse conceito e quais são os fototipos de pele. Isso é extremamente importante, porque se a gente falou de comprimento de onda agora, a gente falou de cor. Então se a gente tem diferentes tonalidades, diferentes cores, um mesmo comprimento de onda vai reagir de forma diferente. Ora, se a tonalidade é diferente, vai reagir de forma diferente. Por isso, conhecer a tonalidade da pele ela é importante. E a gente tem que ir atrás e pensar na tonalidade mais escura que a pele tem, ou o pigmento mais escuro que a pele vai dar, que é a melanina. Tá certo? E com isso, a gente classifica, na verdade existem várias classificações, a mais conhecida é a classificação de Fitzpatrick, que vai de 1 a 6, sendo que o 1 é aquela que tem praticamente ausência de melanina e o 6 é aquela que tem uma quantidade naturalmente grande de melanina. Tá? A classificação do Fitzpatrick, a maioria dos estudiosos, eles pedem para a gente classificar não pela cor exatamente da pele, e sim a reação que ela tem à exposição à radiação ultravioleta. Então o que acontece? Quando a gente expõe um fototipo 1, então a gente falou que vai de 1 a 6, né? O Fitzpatrick, que é o fototipo. Quando a gente expõe o 1 ao sol, a gente não acontece nada, só queima. O 2 só queima, mas fica vermelho. E pode bronzear de forma difícil, tá certo? Ele fica um pouquinho mais escuro, mas ele perde esse bronzeado muito rápido. O 3... Isso aí.
A população brasileira, a maioria, ela vai ficar no 4, tá certo? No 3 e 4. O 3 qual que é? Aquela que se expõe ao sol, se bronzeia, tá certo? Mas ainda assim pode queimar. O 4 expõe ao sol, ele quase não queima, tá certo? Ele se bronzeia. É diferente de queimar, né? Ficar com aquele vermelho. Ele se bronzeia. E esse bronzeado dura muito tempo. É um mulato, né? Essa nossa miscigenação aqui. O 5 já tem a pele negra mesmo. O 6 é o chamado o negro africano, tá certo? Tem mais quantidade de melanina. É a pele mais protegida da radiação ultravioleta. E no caso do uso de laser é importante, porque a tonalidade mais escura, ela absorve muito bem vários comprimentos de onda. E no momento que ela absorve bem vários comprimentos de onda, ela é uma tonalidade de pele mais difícil de tratar com fonte de luz. Então, por isso é extremamente importante não só conhecer a física da luz, mas conhecer realmente a característica do seu paciente. Doutor, e trocando um pouquinho agora do laser para LIP, né, a luz intensa pulsada, ela entraria no mesmo conceito? Você pode explicar um pouco da questão da diferença para os nossos ouvintes? Boa pergunta, porque isso aí faz uma confusão muito grande, viu, Luiz? Porque a luz intensa pulsada, ela é uma fonte de luz, mas ela não é laser. Se a gente falou que laser precisa de 3 características fundamentais da luz, né, que tem que ser monocromática, tem que ser colimada e tem que ser coerente, isso é tudo que a luz pulsada não é, né? A luz pulsada nada mais é do que um flash lamp, ou seja, uma luz de forma muito intensa, que a gente coloca filtros nessa luz para que passe só um feixe, tá, de comprimentos de onda, mas não é único, por isso que ele não pode ser considerado laser. Com isso, você imagina o seguinte: imagina um flash de máquina fotográfica e você coloca filtros na frente desse flash. Quando você coloca filtros na frente desse flash, ora passa determinadas cores dessa luz. Exatamente isso que é a luz pulsada. Então a luz pulsada consegue simular vários lasers, porque ele consegue construir vários pequenos comprimentos de onda. Aí você fala, poxa, que coxinha, então perfeito, né? Eu pego uma luz pulsada e estou resolvido com todos os lasers. Isso é até mais barato, né? Ué, é claro, você fala, então esquece, né? Vou pegar uma luz pulsada. Resolveu. Resolveu, né? Eu vou lá e faço. Mas acontece que a luz pulsada não consegue a mesma reação biológica do laser. Por que motivo? Ora, você até diminui o seu feixe de luz de forma de quantidade de comprimentos de onda, mas mesmo assim você não vai ser tão específico quanto o laser, que só tem um comprimento de onda. Além disso, a luz pulsada ela não consegue ser totalmente organizada para ser coerente e colimado. Então a reação no tecido biológico acaba sendo inferior a um laser de mesma espécie e situação. Eu falo o seguinte: a luz pulsada ela seria uma tentativa mais próxima de ser um laser, mas ele nunca vai ser. Então, para geralmente tudo que a luz pulsada faz, vai ter um laser específico que faz melhor. Só que a luz pulsada é capaz de fazer mais ou menos tudo, tá certo? Mas essa consideração que tem que ser muito correta, né? Que a luz pulsada ela é uma fonte de luz de tratamento médico, mas ela não pode ser considerada laser. Tanto é verdade, vamos usar um exemplo muito comum, que é a retirada de pelo. A luz pulsada é muito, muito utilizada para retirada de pelo, mas nós temos laser de diodo e laser alexandrita, que faz melhor do que a luz pulsada, tá certo? Só que a luz pulsada ela é um equipamento obviamente mais barato, e você consegue construir até aparelhos domiciliares de luz pulsada para epilação, tá? Seria grossamente a comparação de um sniper com uma escopeta, digamos assim. Você consegue mais ou menos ali, mas o outro você vai exatamente onde você quer chegar. Vai de forma precisa. É o corticoide da fonte de luz, né? É o que, assim? É o corticoide da fonte de luz. Ela serve para tudo, mas não é bom mesmo para nada, né? É mais ou menos isso.
Bom, doutor Kikuchi, a gente vai entrar agora numa sequência de perguntas técnicas e para a gente tentar padronizar um pouquinho, vamos assumir que a gente está falando de pacientes que não possuem refluxo de safena ou de perfurante. Tá, então, tomando como padrão aí o laser Nd:YAG 1064 nanômetros, o senhor pode nos explicar um pouco sobre os conceitos fundamentais aí de spot size, duração de pulso e fluência? Legal, vamos lá. Se eu falar para vocês como comecei a estudar isso daí, cara, deu trabalho, viu? Eu pegava para entender o que é spot size, como que ele pode interagir. A gente pega uma formulação que é uma formulação matemática, que é um modelo que mais se utiliza na interação, que é o modelo de Monte Carlo. E eu estudei baseado muito em alguns conceitos que foram traduzidos de forma mais fácil por um bioengenheiro, que é o Bernard Choi, que é da Universidade de Irvine, na Califórnia. E ele conseguiu traduzir um pouquinho daquele monte de formulação de uma forma mais fácil que eu pudesse entender, e foi por ali que eu comecei. Porque as fórmulas são muito grandes. Mas você não precisa entender a fórmula matemática uma por uma. Você precisa só pensar no conceito do que acontece quando você muda cada um desses parâmetros. Porque o que é o spot size, a duração de pulso e a fluência no laser 1064 Nd:YAG? O spot size, a duração de pulso e a fluência é o que você pode modificar. Então são as variáveis. Para você conseguir interações mais específicas do laser 1064 Nd:YAG, você vai ter que mudar essas interações, né? Você vai ter que mudar essas parametrizações, então, para conseguir aquilo que você quer. E por isso você tem que saber o que vai acontecer quando você muda esses parâmetros. Então, falando do spot size, né, que é o spot size? É o tamanho do foco. É o tamanho, é a área que o seu laser vai irradiar de forma colimada, né, de forma paralela. Quanto maior for essa área, esse spot size, mais profundo você está concentrando o seu laser. Quanto menor for esse spot size, mais superficialmente você acaba concentrando o seu laser. Em relação à duração de pulso, ela tem a ver com a dispersão do calor. Isso é fácil de entender, não é difícil não. É o seguinte: se você pensar em aquecimento de substância, aquecimento de massa, a gente pode pega uma xícara de café. Você quer esquentar a sua água ali, né? Quer ferver a sua água. Se você tem uma quantidade menor de água, você ferve mais rápido, tá certo? Mas também você esfria mais rápido. E isso tem a ver com o tempo que você vai expor essa estrutura ao calor, que é a nossa duração de pulso. Se a gente quer, por exemplo, atingir a mesma temperatura de 100 graus, mas eu tenho menor quantidade de água, na mesma temperatura de fogo, na mesma quantidade de fogo, eu tenho que expor a um tempo menor, que eu vou esquentar para que eu chegue nos 100 graus mais rápido. Então a duração de pulso, você vai olhar para o tamanho da veia. Quanto maior for a veia, tá, mais você vai demorar para atingir a sua temperatura que você quer. Então a sua duração de pulso vai ter que ser maior. Quando você tem uma veia menor, a duração de pulso tem que ser menor, tá? Porque você vai atingir essa temperatura mais rápido. É claro que se a gente for para conceito técnico, a gente vai falar de duas coisas aqui, que são termos muito conhecidos, que é o tempo de relaxamento térmico de uma estrutura, que tem a ver com qual é o componente dessa estrutura e qual a quantidade de massa que essa estrutura tem. E a gente vai falar do dano térmico integral de Arrhenius, que aí é um conceito de aquecimento gradativo. Mas, para resumir a história, a duração de pulso é que você olha para o tamanho da estrutura. Quanto maior a estrutura, maior o tempo que você tem que expor. Tá? Quanto menor a estrutura, menor o tempo que você tem que expor. E quando você falar em fluência é a densidade energética. Porque isso é um viés de confusão muito grande. Quando a gente olha para o laser e vê a fluência, ela está dada em joules por centímetro quadrado. E centímetro quadrado é a unidade de área. Quando você vai utilizar parametrização, a gente não chegou a falar anteriormente do spot size, que é o tamanho do foco.
Isso quer dizer que nós estamos utilizando áreas diferentes. Então olha só como fica absurdo você falar influência sem saber antes qual é a área que você está utilizando. Porque fluência é a quantidade de energia que você está dando por cada centímetro quadrado de laser. Então, quando chega assim, pergunta, fala, Kikuchi, quanto de energia você usou para tratar isso aí? Eu falo, gente, de verdade, é a última coisa que você vai perguntar. Porque se eu falo que eu usei 100 energias por centímetro quadrado, se eu usei um tamanho de foco grande, a quantidade de energia total foi muito grande. Se eu usei um foco pequenininho, um spot size pequenininho, a quantidade de energia total foi muito pequena, né? Então falar em influência, a gente não consegue falar em influência sem falar em spot size, tá? E por isso que conceitualmente é difícil de você definir uma fluência adequada. Você precisa sim saber o spot size e estimar através do spot size qual a energia que você vai ter que utilizar. Então, pode parecer complexo, mas não é não, tá? São conceitos bem objetivos. Como eu disse, não precisa saber a fórmula letra por letra, mas sim precisa entender só esse conceito de direcionamento dos parâmetros. Doutor, e dentre esses parâmetros, então, tem essa interdependência que o senhor comentou, então, a questão do spot size, por exemplo, e da fluência. Tem algum que você considera que é primordial, digamos assim, com relação aos outros, ou, na verdade, os três seriam totalmente... Não, os três realmente importam, mas eu vou dizer que o spot size, para você conseguir concentrar no lugar adequado, ele certamente vai fazer uma influência maior, tá? Porque você consegue, através de mesmo com diferentes durações de pulso, você consegue aquecer de forma melhor ou pior. Isso quer dizer que você vai dispersar mais calor, fazer uma temperatura maior ou menor. Mas a concentração energética, essa sim é muito dependente do spot size. Então, se eu tiver que considerar uma variação importante para tratar vasos ali, a gente vai considerar a variação de spot size. Tá? Dr. Kikuchi, aproveitando aí que o senhor está comentando sobre a interação entre essas variáveis, do que a gente pode mexer quando a gente vai tratar um paciente, acho importante a gente falar um pouquinho da técnica CLACS, que por um lado ela tem uma vantagem de ser muito padronizada e reprodutível. Mas assim, o que aí o cirurgião vascular que está lá no seu consultório, tratando o seu paciente, tem que entender das limitações do método? Ora, se você usa um parâmetro mais fixo, ele não vai tratar de forma adequada tudo. Quer dizer o quê? Muita gente acha que eu sou contra, muito pelo contrário. Eu acredito muito que ele é uma forma muito bem utilizada, né? A pessoa vai lá e vai utilizar muito bem o laser. Mas quando você usa um parâmetro mais fixo, a técnica fica mais segura, mais padronizada. Mas você vai acabar associando mais outras técnicas, porque ela não vai reagir de forma igual no vaso. Então não é errado. Mas agora tem uma coisa, tá? E aí eu vou chamar a atenção, uma puxada de orelha. Porque é o seguinte, cara, se eu não preciso mudar o laser, pra que eu preciso entender de tudo que eu tô falando pra vocês anteriormente? Ué, aí o conceito é diferente. Aí você vai entender, aí você vai falar o seguinte, só não dispara seguido, só não dispara 2 vezes no mesmo lugar. Então aí você vai explicar a forma de execução, mas você não vai explicar por que tem toda aquela interação e a parte de interação física da luz com o tecido. Você não precisa estar usando o mesmo parâmetro. Por que você vai precisar entender? Não precisa, tá certo? E aí eu entro numa outra coisa. Se for desse jeito, por que você precisa de uma pessoa intelectualmente estudada, tá bom? Para executar, se é o mesmo parâmetro. E aí você vai falar que é fácil fazer? O papel do médico, da pessoa mais tecnicamente capacitada ali, vai ser no quê? Vai ser no diagnóstico e não na execução do tratamento, tá certo? Então, assim, vamos tomar cuidado com essas coisas, porque depois não reclama se você falar que é só uma aplicaçãozinha fácil, se tem outras pessoas fazendo, porque senão você está dizendo para outra pessoa que ela é muito incapaz, né? Aí você está subjugando a outra pessoa. Então vamos lá. Usar laser é difícil, tá certo? Começa por aí. Eu até comentar isso mais tarde, doutor, mas é justamente isso, essa questão de os profissionais acabarem entrando no mérito. Eu acho que essa discussão entra exatamente nessa questão, né? Então, assim, se é uma coisa que você vende uma receita de bolo, então quer dizer que todo mundo pode fazer o bolo? Ou não é bem assim, né?
Mas a ideia da receita de bolo é reproduzir, né? Para qualquer pessoa, não é isso? Então aí a questão é a seguinte, eu acho que o papel do médico não deixa de ser importante, porque tem o diagnóstico e a indicação, tá certo? Mas se você padroniza uma técnica dessa forma, a execução não tem problema, tá certo? Aí é diferente. Perfeito. O papel do médico continua sendo importante sim no diagnóstico e na indicação do tratamento, mas não na execução. Ao contrário do que eu acredito que o médico pode conhecer para usufruir de todo o potencial que o laser pode oferecer. Aí a gente tem que ter um conhecimento muito mais sólido e muito mais profundo. Para quem tá escutando agora deve estar pensando assim, né? Pô, então me fala aí, né? Como é que eu escolho os parâmetros, né? Me conta e obviamente que a gente vai pôr o Kikuchi no fogo aqui e vai fazer essa pergunta logo mesmo. Não vai escapar. É que o legal do podcast é isso, que vocês não têm imagem, né? Que eu vou chegar aqui atrás e vou falar o seguinte, ó. Você pega um livrinho de princípios do laser, e aí eu vou mostrar aqui, ó. Coisa simples, coisa simples. Coisa simples de vocês verem, né? Ah, aqui tem letra grega aqui que eu nem sei pronunciar, pô. É pior que nome de russo. Mas brincadeira, não precisa ser assim, não. Isso aqui obviamente é conceito de conhecimento muito profundo, que a gente não tem que ter formação. Mas como que a gente estuda isso? Bom, primeiro tem que ter interesse, tá? E aí começa por alguns artigos básicos de interação. Eu disse assim, você não precisa entender a fórmula letra por letra, mas você tem que entender o conceito do que aquilo vai causar. Então, simplesmente, eu me dou por feliz se a pessoa chega lá no final e fala, doutor, o vaso está mais superficial, então eu tenho que usar um spot size menor. Pronto. Está raciocinado, tá certo? Eu quero saber por quê. Tudo bem, a gente vai um pouquinho mais profundo e explica o porquê. Por causa da refração da luz com o tecido, e isso faz a concentração atingir tal ponto. Acabou. Não, a pergunta vai chegar logo menos. Eu só vou perguntar antes para a gente entrar no tema aqui. As veias inestéticas e patológicas, elas são muito diferentes entre si, não é, doutor Rodrigo? Profundidade, diâmetro, cor. Então a minha pergunta é, quais veias que podem ser tratadas com o laser transdérmico? Teoricamente, qualquer veia é passível de tratamento, tá? Inclusive veias profundas. Você fala veia safena. Veia safena também se pode tratar. Vai lá e trata a veia safena com laser transdérmico e com laser transdérmico. Você usa um canhão de spot size, tá certo? Uma quantidade de energia absurda e virtualmente você trata a safena. Só que, nesse momento, você certamente vai arrebentar toda a pele e a gordura no meio do caminho, seja lá mais o que for, tá? Mas você chega lá. Então, pensando dessa forma, eu acredito que pro laser transdérmico, as veias dérmicas são passíveis de tratamento e aquelas que estão logo abaixo da derme. Lembrando que a derme na perna ela vai ter de 2 milímetros, 2 milímetros e meio de espessura, né? Então eu diria assim que veias que estão a meio centímetro de profundidade, né, são veias passíveis de tratamento com laser. Poxa, e aquela veia que está um pouquinho mais embaixo, né, até quase 1 centímetro de profundidade? O laser pode até chegar, mas não vai chegar com energia suficiente para causar o dano térmico nessa veia, tá? Em resumo, é o seguinte, veias que você enxerga muito mal a olho nu, tá certo? É difícil de você conseguir fazer o tratamento absoluto com laser. De novo, não que o laser não chega, ele vai chegar, só que não vai chegar com a energia capaz de causar dano térmico reversível. Então, pensando em tratamento de laser, a eficiência fica nas veias até meio centímetro de profundidade, tá bom? Ou seja, aquelas que estão logo abaixo da derme. Doutor, e a ultrassonografia, a realidade aumentada, trouxeram à tona essa questão da veia nutrícia, desse novo conceito. E o senhor poderia nos explicar um pouco desse conceito e como que isso influencia, então, na escolha também? É uma ideia, né, o conceito da veia nutridora, que realmente existe, né? São veias do subcutâneo que acabam entrando em contato com veias dérmicas e engurgitando essas veias dérmicas.
Ora, pensando dessa forma, se você não resolve ou não trata essas veias do subcutâneo, as veias dérmicas acabam tendo uma refratariedade de tratamento, e isso realmente acontece. O ultrassom e a realidade aumentada vieram aí para ajudar a gente na localização dessas veias. E isso é essencial que seja feito. Tá? Agora, não se iludam que toda telangiectasia tenha uma veia nutridora. Não é assim que funciona. Tá? Dentre a fisiopatologia das telangiectasias, isso foi descrito recentemente pelo Philip Kerr nas suas pesquisas. O Philip Kerr é um colega da Suíça, e ele descreveu recentemente as teorias de fisiopatologia de telangiectasias. Isso foi em 2018. E a teoria do refluxo, do qual participa a veia nutridora, né, a veia nutrícia, é só uma. Mas dali para frente a gente tem teorias inflamatórias, a gente tem teorias de microfístulas arteriovenosas, né, de contato com um sistema de arteríolas e vênulas, e ali podendo causar as telangiectasias. Então, localizar a sua veia nutrícia é primordial para que você tenha um bom resultado, desde que elas realmente nutram, né, a sua telangiectasia. Qualquer coisa que você vai além do olho nu para localizar essas veias é melhor. Tá? Então não é que é essencial ter aparelho de realidade aumentada. Não, é essencial você saber o que você está fazendo. Tá? É isso que é essencial. Essencial não fazer besteira. A realidade aumentada, ela te ajuda. Assim como um fleboscópio te ajuda. Assim como um ultrassom te ajuda. Assim, se você tiver um ultrassom de alta frequência, vai te ajudar. Melhor, mas essencial mesmo é você saber o que está fazendo. Então, qualquer coisa que você possa te ajudar, da realidade aumentada ao ultrassom, para te dar noção do que está acontecendo ali embaixo, isso vai ajudar também no tratamento do laser transdérmico. Porque você vai saber daí onde atuar com o laser e de que forma. Tá? Então, é altamente recomendado mesmo. E quanto à escolha da técnica para tratar essas nutrícias, o senhor padroniza assim, geralmente o senhor usa o laser transdérmico mesmo, ou tem associado com espuma, flebectomia, tem algum que tem tido uma indicação melhor? Olha, que se eu soubesse a resposta a essa pergunta, eu ia vender caro. Mas aí você fala, pô, mas o curso não, mas não é assim não, o curso é barato. Entra lá no site, né, www. Vocês viram, né? Eu tentei, pessoal. Eu tentei. A partir de agora, só na área privativa, né? Faz teologia. A gente brinca, mas assim, não existe, pra gente não existe guardar conhecimento, a gente fala mesmo, mas não tem uma resposta certa, tá? Vocês, né, o pessoal que conhece a gente sabe o que a gente faz no dia a dia. Eu utilizo todas as técnicas. Eu utilizo microcirurgia, utilizo escleroterapia com espuma nas suas mais diferentes concentrações, utilizo radiofrequência junto com a escleroterapia, que aqui no Brasil é o Veraser. Eu utilizo isso tudo sem conflito de interesse, tá, pessoal? Utilizo laser transdérmico associado com a escleroterapia. Então, a gente faz de tudo. Saber o que é melhor para cada situação é difícil, porque depende do que o paciente quer. Mas eu vou usar alguns exemplos para tentar ser um pouco mais objetivo. Se eu tiver uma veia nutridora conectada a uma veia perfurante, certo? A minha opção ali certamente não será a radiofrequência, não será o laser transdérmico. Provavelmente eu vou querer usar a escleroterapia com espuma. Tá? E depois, a segunda opção seria uma mini flebectomia com uma ligadura suprafacial dessa perfurante, certo? Então, aí seria dessa forma. Vamos lá, vamos usar uma outra opção. Vamos falar que essa veia nutridora, ela está conectada, tá, a uma veia safena magna, muito próxima dessa veia safena magna. Provavelmente, nesse caso, a minha primeira opção seria a desconexão dessa nutridora com a veia safena magna com uma mini flebectomia, e secundário seria a escleroterapia com espuma. Tá? Vamos usar um outro exemplo. Vamos falar que é uma veia nutridora isolada, lateral de coxa, a gente não filma mais nada. Provavelmente, se essa veia nutridora tiver um calibre de 3 milímetros, mais ou menos, e for visível, né, ou seja, for fácil de atingir,
eu diria que o laser transdérmico seria a minha primeira opção de tratamento. Então, o que é melhor? O ideal é você conhecer o máximo de técnica, né? Por quê? Se uma fosse absoluta, não existiriam tantas, né? Tá certo? A menos que a gente fosse pessoas sem escrúpulos, quisesse só explorar pacientes, mas aí teria que ser todo mundo, né? É difícil. Então, a grande verdade é que não tem a doença venosa, né, nesse segmento, ela é tão complexa que vai sempre exigir, vai demandar da gente vários tipos de abordagem, né, e vários tipos de estudo. Isso acaba sendo bonito, né? Acaba sendo bonito por conta disso. Ninguém está totalmente certo e ninguém está totalmente errado. Isso aí importa aquilo que você sabe fazer melhor e dar a resposta ao paciente. Então, minha recomendação e sugestão: pelo menos conheçam, além da mini flebectomia, fazer uma escleroterapia com espuma muito bem, tá? Se você tiver ao seu alcance, o laser transdérmico, sem dúvida nenhuma, é uma arma fenomenal junto. Mas a gente sabe que aí entra também outros fatores, inclusive econômicos. Hoje em dia ninguém mais tem dúvida que para ser para atuar bem na área da flebologia tem que estudar muito e se aprimorar cada vez mais. Bom, voltando pro laser transdérmico, Dr. Kikuchi, a gente sabe aí que é uma ferramenta muito importante e, como o senhor deixou bem claro, não é nem um pouco fácil poder usar aí de todo o potencial que ela nos permite. O que o senhor pode dizer pra gente, assim, pra gente ter o melhor resultado com o nosso paciente? Quais são os principais parâmetros? O que a gente deve fazer? Como que a gente modula isso? O que o senhor pode contar pra gente? Vamos lá. Os melhores resultados com o laser transdérmico no tratamento aí das veias vão ser naquelas que mais captam, tá certo? Então, aquelas veias mais escuras vão responder melhor. Aquelas veias de parede mais frágil também respondem melhor. Ou seja, aquela veia que responde melhor a qualquer terapia também responde melhor ao laser transdérmico, tá bom? E aí, basta você olhar a veia e adaptar a parametrização conforme a gente comentou em cima, tá? Esses tipos de veia que tem a parede frágil, tem um fluxo mais lento, tá? E tem a cor mais escura, o laser transdérmico vai melhor. É claro que isso dá uma captação maior, mas também vem junto um efeito indesejado do uso do laser, que é a dor. Ao contrário do que muita gente acredita, o laser ele dói, sim, viu? Ele não é uma técnica que não promova a dor induzida. Então tem que avaliar isso daí. Mas esse tipo de escolha de veias para tratamento são as veias que mais vão dar resposta ou melhor resultado do laser. E aí, adaptando o melhor parâmetro, de novo, veia profunda, spot size grande, veia superficial, spot size pequeno, veia pequena, duração de pulso menor, veia maior, duração de pulso maior. E fluência vai de acordo com os parâmetros anteriores que você escolheu, tá? E aí você vai conseguir atingir o seu resultado, ou pelo menos aquilo que a técnica consegue entregar na sua plenitude. Viu como a gente ia fazer a pergunta, né? Não ia escapar, né? Essa escolha de parâmetros dá uma aula, né? Inclusive é uma aula muito boa que você dá aí nos congressos. Você sumarizou aqui como escolher. Eu só vou pedir para que você complemente em relação à cor da veia. Como escolher aí os parâmetros? Ótimo. Geralmente, quando a veia é mais escura, ela tem uma captação maior. Se ela tem uma captação maior, primeiro, eu não preciso de uma quantidade de energia grande, tá? Então, quando a veia é escura, você pode diminuir a sua concentração energética. Aí você fala, beleza, Kikuchi, diminua a fluência. Mas não é só. Você pode usar spot sizes maiores, porque o spot size maior ele não vai concentrar a energia sobre a pele e também não vai concentrar perfeitamente na altura da veia, mas não precisa, porque a veia tem uma captação grande. Então, se você pegar venolectasias, por exemplo, que são aquelas veias um pouquinho mais cheinhas, só que são muito superficiais e escuras, o spot size maior vai bem ali. Então é uma coisa que a gente muda no pensamento, porque se você tem uma veia um pouquinho mais clara, geralmente ela não vai ter essa característica, você vai ter que diminuir o spot size, aumentando assim a densidade energética por consequência. Então veias mais escuras têm essas características. Em geral você acaba usando um perfil de spot size maior, tá? E com isso uma densidade energética menor. Essa é a característica que a gente observa quando trata esse tipo de vaso.
Kikuchi, o laser ainda, além de toda essa ciência, ele ainda tem uma pegada muito comercial, né? Ainda mais quando a gente fala em monoterapia. Isso é encantador, tanto para o cirurgião quanto para o paciente. Puxa, vou escapar da agulha, né? Sensacional isso, né? Então eu queria que você falasse para nós quais são os tipos de veia que realmente podem ser tratadas com monoterapia, apenas uso exclusivo do laser transdérmico, e se os parâmetros mudam quando você faz essa opção de tratamento. Se você optar por realmente ir atrás da monoterapia, tá? Assim, tem que tomar cuidado. Porque toda vez que você vai avidamente atrás de monoterapia, você fica mais perto daquela linha tênue de complicação, né? Virtualmente, também, de novo, todas as veias são passíveis de tratamento com monoterapia. Só que o que você vai ter que ver? Vai ter que ver qual a consequência que você vai ter em complicações e em efeitos indesejados para atingir essa monoterapia. Por quê? Vamos lá de novo. Eu tenho uma veia reticular, tá ali na transição da dérmico subcutâneo. Eu pego um spot size maior, exemplificando um spot size de 7 milímetros, 6 milímetros, que seja. Adapto o meu parâmetro, perfeito. Coloco a energia suficiente para que eu consiga o espasmo total dessa veia, tá? Isso é possível. Agora, se a pele for mais escura, você já não consegue. Não dá para tratar em monoterapia mais. Você até contém a sua energia ali, dispara, só que o paciente se contorce de dor. Imagina. Então você vai lá, beleza. Chega a tiazinha lá para você tratar. Né? Aguenta aí, tá? Que eu vou fazer só com laser. Rapaz, ela não volta mais e fala para todas as amigas que o doutor até resolveu a veia aqui, mas não volto mais, porque... Né? Vale a pena? Não vale a pena. Você não vai tratar em monoterapia também, tá? As veias mais... Então vamos lá, quais seriam as veias mais passíveis de tratamento em monoterapia? Algumas telangiectasias, tá? Porque as telangiectasias, se você conseguir atingir o ponto de concentração do seu spot size exatamente onde ela está, pela área menor ela causa menos dor, tá? E aí a gente possivelmente vai conseguir atingir o dano térmico irreversível lá na monoterapia. Então, telangiectasias, elas são mais passíveis mesmo de tratamento em monoterapia do que veias reticulares. Mas, virtualmente, qualquer veia é possível de se tratar em monoterapia. O que eu acredito? Eu só acredito que não vale a pena você ir atrás da monoterapia em tudo, tá? Porque você ter essa ideia, namorar de mãozinha muito dada, namorar muito pertinho com a complicação, né? Então, tem que ter essa parcimônia também, né? Consciência acima de tudo. Então, mudando um pouquinho agora, na verdade, para o contrário, pensando na terapia associada, que o senhor comentou, que tem muitas das vezes que a monoterapia não seria a melhor opção, né? Então, quais poderiam ser as que respondem melhor a uma terapia associada e como fazer? Glicose, polidocanol, espuma, etamolim, tem alguma preferência ou vai variar com cada caso? Legal, interessante. A gente está aqui discutindo várias técnicas e até falando que a gente não tem que abraçar e casar unicamente com uma, né? A gente não pode ser monogâmico aqui nessa situação. Então Não fala isso pro Arthur não, que ele acabou de ficar noivo, vai dar ruim aí, viu? A minha noiva vai ficar ligado. Eu já não vou divulgar pra minha esposa também, né? Mas assim, aqui a gente tá falando de técnica, tá diferente. O podcast vai sair do ar nessa parte, que a gente pede pro editor cortar. Exato, pede, né? Senão estamos todo mundo morto aqui depois, né? Não, mas aí, falando que como que associar, né? Quais veias a gente vai associar? Então, se a telangiectasia é aquela mais passível de tratamento com monoterapia, a veia reticular, né, é aquela que é mais sujeita à associação, certo? É claro que a gente associa também em outras veias, mesmo telangiectasias. Por quê? Porque a gente não quer ir atrás da monoterapia o tempo todo por conta da dor, essas coisas. Agora, se eu consigo ajustar o meu laser, bonitinho, o paciente não sofre, meu amigo, eu vou na monoterapia, tá? Sem problema. Agora, é mais difícil de atingir a monoterapia, portanto, nas veias reticulares. Essas e também aquelas que absorvem menos, né, que são as veias mais claras. Nessas a gente possivelmente vai associar alguma outra técnica. A mais comum de associar é a escleroterapia química, né, a escleroterapia química na forma líquida,
que nós temos a possibilidade de usar a glicose hipertônica, 75-50%. Nós temos a possibilidade de usar os agentes detergentes, e aí a gente está falando do próprio etamolim, ou mesmo do polidocanol. Sotradecol a gente não tem no Brasil. Nesses agentes detergentes em forma de espuma, também é possível associar. Qual que é a preferência? Eu gosto muito, e cada vez mais, né, de associar a glicose com polidocanol, tá? Apesar da gente não ter aquela coisa, né, de o polidocanol, a toxisclerol, por exemplo, ele vem, né, a fórmula farmacêutica industrial, ela não vem misturada. Pô, quando a gente mistura, será que não está causando uma instabilidade da substância, diminuindo sua ação, etc? De verdade, a gente não sabe. Mas o que eu posso dizer? Nas farmácias de manipulação, elas são feitos estudos de estabilidade. Então a gente sabe que ao misturar aquele frasquinho que vem já misturado, a substância está estável. Isso é garantido, tá? Então eu gosto muito porque foi colocado, né, e aí o estudo brilhantemente feito aqui no interior de São Paulo, pelo Matheus e toda a equipe da Unesp ali, que a mistura, ela tem um resultado superior do que a glicose pura, né? Não foi comparado com polidocanol isolado, mas foi comparado a mistura de glicose e polidocanol com a glicose, e o resultado da glicose com polidocanol foi superior. Então tem sido a minha substância de eleição. Quando que eu uso uma coisa, quando que eu uso outra? Aí a gente vai ter que voltar na tal da fisiopatologia da telangiectasia. Quando eu tenho uma veia, né, uma telangiectasia de mais fluxo, eu vou atrás de usar o agente mais viscoso possível. Então ali eu vou ter a tendência de usar a glicose 75. Tá? Quando eu tenho uma venolactasia, eu tenho uma veia reticular, né, que tem um fluxo, mesmo depois do laser, tem um fluxo menor, eu vou ter a tendência de utilizar a mistura, tá certo? A mistura de glicose com polidocanol. Qual concentração? A ideia é que seja a menor necessária, né? Então a gente ficaria ali, os estudos histológicos do Dr. Rombush coloca a concentração virtual de 0,31 de polidocanol. Tá? Vai vir um estudo daqui a pouco aqui que a gente tem discutido sobre a diluição do polidocanol com soro fisiológico ou com água destilada, mas no nosso caso aqui que a gente pede a manipulação e geralmente não dilui, ou seja, ela já vem diluída da forma manipulada, aí não vai entrar nesse mérito. Poxa, tá? dá esse spoiler pra nós aí, Kikuchi. Primeira mão aqui no Fogat. Se você for diluir com água destilada, né, a água destilada de injeção, o efeito histológico é maior. Olha só. Tá? Isso realmente foi observado. Esperado. Legal. E doutor Kikuchi, aproveitando que a gente está falando aí da associação, o senhor tem alguma preferência entre fazer a escleroterapia antes ou depois do tratamento com o laser transdérmico? Certamente eu tenho não só a preferência, mas aí eu vou ter uma explicação também, né? Fazer depois. Tá? Teve um estudo de associação de laser com escleroterapia, que a escleroterapia foi feito antes. Foi o doutor... esqueci o nome dele. Enfim, cirurgião dermatológico lá dos Estados Unidos, da Califórnia, da região de La Jolla, que Mitchell Goldman. Dr. Goldman estudou em 1990, ele botou a escleroterapia e depois disparou o laser em cima. Praticamente meu tio, isso aí. Parente aí, tá vendo? Fábio escondendo o jogo pra gente aí, tá vendo? Operando a horta aí, né? O Fábio já tem já sabe tudo, já pegou todos os poréns, as minúcias lá. E aí ele fez isso, né? Ele fez a escleroterapia e disparou o laser depois. Foi desastroso. Ele teve um monte de complicação, tá? E por que isso acontece? Quando você usa o laser, a escleroterapia antes do laser, você desestrutura o seu alvo. O seu alvo já não é igual. Consequentemente, se você pensa no parâmetro do laser por seu alvo, e seu alvo não é igual, poxa, então você mudou. Aí fica difícil de você ajustar o laser, né? Sendo que você já fez uma agressão diferente. Você mudou a característica do seu alvo. Por isso que eu não só faço, prefiro, mas recomendo
que a escleroterapia líquida seja feita depois do laser, tá? Diferente da escleroterapia com espuma, tá? A escleroterapia com espuma a gente muda o conceito de interação, aí é outra coisa. Aí a gente pode conversar, mas aí a coisa muda de figura, porque quando você injeta a espuma, você muda o seu alvo do sangue com hemoglobina para bolha de polidocanol, tá? Então, aí o seu alvo passa a não ser mais, o seu cromóforo, né? Passa a não ser mais a hemoglobina e sim a bolha de polidocanol. Então, aí o conceito é totalmente diferente. E a bolha de polidocanol, ela reflete mais, mas ela faz uma refração maior, tá certo? E ela faz uma dispersão maior. Então, quando você dispara o laser Neodymium 64 diretamente na espuma, é como se fosse uma barreira, dali para baixo não passa o laser. O laser fica ali na bolha de polidocanol. Então você pode injetar a sua espuma e usar um spot size grande. Não tem problema, porque o laser vai ficar ali, né? Você não precisa daquela concentração. Então você vê que aí a conceituação muda. Então, a minha preferência é escleroterapia líquida depois. Como eu disse, não só a preferência, como a recomendação. Escleroterapia com espuma, você pode mudar. Aí você pode usar antes, porque daí você muda o seu cromóforo alvo, da hemoglobina para a bolha de polidocanol. Kikuchi, quais os parâmetros clínicos imediatos para saber se a energia descarregada foi suficiente, excessiva ou insuficiente no tratamento da veia-alvo? Bom, se você está pensando em... Isso é uma coisa, e às vezes é difícil de ver, viu? Mas se você está pensando em alguma resposta com o laser, né, uma resposta com monoterapia com laser, porque se você estiver fazendo com uma técnica obrigatoriamente associada, tá bom, você dispara de qualquer jeito o laser lá e vai com a escleroterapia, né? E aí que vem um grande professor também, Dr. Conlus, que a gente brinca, né? A gente fala brincando, aí que ele fala, quem faz o trabalho é a escleroterapia, mas quem vem com a conta é o laser. Eu falo, professor, não é bem assim, né? Mas de vez em quando ele tem razão. Sabe por quê? Porque realmente, se você não enxerga nenhuma reação, você disparou o laser e não viu acontecer nada, desculpa, você pode esperar a sua vida que esse vaso não vai desaparecer, a não ser que você faça escleroterapia líquida, tá certo? Então, se você disparou e não aconteceu nada, tá insuficiente. O que precisa acontecer? Alguma coisa. O quê? O espasmo é o mais bonito, tá? Mas a mudança de cor também é suficiente. Então, você mudar a cor, deixar a veia que está vermelhinha ficar cinza, também já é uma reação esperada. E isso, recentemente foi descrito pela doutora Fernanda, dermatologista que trabalha lá em Boston, junto com o Dr. Rox Anderson, numa publicação de 2019, que eles citaram quais são os efeitos esperados do laser, e são essas duas situações, o espasmo e a mudança de cor, deixando a telangiectasia cinza. Agora, eles têm uma citação logo na sequência também. Essa observação não é garantia de resultado, assim como não é garantia 100% de não complicação, tá? Mas sim, é o nosso objetivo. E se você fica por aí, a sua chance de complicação diminui e a sua chance de não ter resultado também diminui. Então é onde a gente quer parar. Se você passa um pouquinho disso, o que você começa a ver? Você começa a ver a epiderme se descolar da derme, certo? E você começa a ver crostas. Isso significa que você já está passando daquela possibilidade menor de complicação para uma possibilidade maior de complicação. Para por aí. Então, essa é a graduação. Não fez nada, senta e espera que ela nunca vai desaparecer. Tá? Fez o espasmo e ficou cinza, beleza, é o nosso endpoint que a gente quer na hora. Começou a fazer crostinha na pele, ou a epiderme descola da derme, tá certo? Aí é um overtreatment, você tá passando do ponto aí.
A sua chance de dar ruim é grande. E dar ruim no laser não é bom não, viu? E num caso desse, então, que o senhor disparou, efeito nenhum. Você reajusta os parâmetros e dispara de novo ou já parte para escleroterapia líquida, por exemplo? Geralmente a gente consegue tentar reajustar e refazer. Porque olha só, também vocês são pessoas inteligentes, né? São pessoas dotadas intelectualmente acima da média da natureza. Então vamos lá. Você tem uma veinha, você disparou e viu que não fez nada, não vai disparar em toda a veia pra depois decidir. Com os mesmos parâmetros, claro, né? Pra decidir que não deu certo. Pô, dá 2 disparinhos lá, não deu certo, já muda. Tá certo? Então, por isso que você pode reajustar e continuar disparando até você atingir o endpoint que você está buscando. Então, não aconteceu nada, tá bom, vou disparar assim mesmo, aí depois, não deu nada mesmo, agora eu vou mudar meu parâmetro e vou fazer. Pô, não, isso eu não preciso falar para vocês, porque certamente todo mundo já sabia disso. E agora pensando na questão do pós-operatório, nos cuidados pós-operatórios, enfim, no intervalo para sessões, como que o senhor conduz? Faz compressão, usa creme? E quando seria o intervalo aí mais adequado entre as sessões? Muito legal a pergunta. Primeiro, isso aí a gente vai entrar em uma série de controvérsias aqui. Controvérsias em termos, tá? Porque se você entender conceitos do que a terapia compressiva faz, você vai perceber que não é para usar a terapia compressiva. Não é que não é para usar, que não vai fazer diferença usar ou não usar alguma terapia compressiva depois das telangiectasias, tá? Do laser transdérmico. Então, como que eu faço depois? Se eu faço só laser transdérmico, não coloco nada de terapia compressiva, não. Se a gente associa a escleroterapia, eu não quero que fique voltando aquela gotinha de sangue. Então, faço uma bolinha de algodão e tampo lá, tá certo? Se é uma veia reticular, e aí eu não quero que ela reencha, aí eu faço uma compressão em todo o trajeto da veia reticular. De que forma? Só com algodão rígido em cima, tá certo? E aí a gente prende com o esparadrapo. Por quê? Só queria deixar botar essa pulga, porque de repente depois a gente vai chama o Damata para fazer um podcast de terapia compressiva, e aí vocês vão ficar 3 horas, não 1 hora e pouco do jeito que a gente está aqui, mas vai ficar 3 horas ouvindo terapia compressiva, porque pressão é força sobre área. Então é o seguinte, se você quiser comprimir o local, uma área pequena vai dar uma pressão grande, tá certo? E o que é interessante, porque por isso que eu quero levantar a bola aqui, porque se vocês forem ver trabalhos e as recomendações, está dizendo para a gente usar a meia elástica depois de escleroterapia de paciente SAPC1. Cara, isso não tem lógica, tá? Não tem. Então, realmente eu não uso. Se for para conforto do paciente, a gente pode colocar uma meia elástica ali, 20/30, sem problema nenhum. Eu não uso nenhum tipo de creme, mas eu oriento manter uma boa hidratação da pele e protetor solar, tá? Quando? Sempre. Tá? Então eu não vou falar que é em particular da aplicação. Eu chamo atenção depois da aplicação, mas não é algo que eu uso exclusivamente para aplicação. Eu falo eu realmente me importo muito com a pele do paciente, porque uma pele boa, uma pele que está saudável, ela resiste mais a uma agressão ao laser, tá? E quando a gente trata o vaso, quer queira, quer não, esse calor passa um pouquinho para a pele. Então, eu não uso nenhum tipo de creme de forma sequencial, né? De forma protocolar. Mas eu oriento, sim, hidratação e a proteção solar. Intervalo entre 2 e 4 semanas está de bom tamanho. Tá? Mas se o paciente voltar lá dali 2 meses, não é que você está perdendo coisa, não. Você continua evoluindo, só vai demorar mais tempo para o tratamento atingir o seu objetivo final. 2 a 4 semanas é um bom tempo aí para você repetir a sessão no mesmo local. E Dr. Kikoshi, o senhor já chegou a começar a comentar sobre as complicações, mas a gente queria ouvir um pouquinho mais quais são as principais complicações que a gente pode esperar no tratamento com o laser transdérmico. Primeiro, que eu acho que assim, complicação de laser transdérmico é um erro de julgamento. Quando a gente tem a complicação diretamente relacionada ao laser, é porque a gente julgou errado e utilizou o parâmetro incorreto,
tá? Quais são elas? Aquela que a gente não quer, a queimadura, né? Queimadura é realmente a complicação do laser transdérmico especificamente mais temida. Queimadura é uma úlcera de queimadura, tá? E é uma úlcera que, se você usar um spot size grande, ela vai funda e deixa cicatriz. Então, no laser não é inócuo, não, dá complicação. Quais são as principais? Queimadura, consequentemente a cicatriz, a hipopigmentação e a hiperpigmentação. A hipopigmentação é porque você foi lá e de novo, erro de jogamento, tirou a camada de melanocítica. Então, hipopigmenta. Isso pode ser definitivo, embora a maioria retorne. E a hiperpigmentação também é um efeito exagerado, em geral, do uso do laser, tá? Ou seja, uma energia em demasiado. Essas são as principais complicações. Qual que é um efeito indesejado da terapia com laser transdérmico? É não atingir o objetivo, né? Eu falo o seguinte, eu tive complicações na minha carreira, não foi nenhuma, nem duas, não, foram algumas. Mas queimadura mesmo, tá? Do laser, eu tive 3. Os 3 foram erros de julgamento meu. Uma com pele escura, e aí eu causei uma queimadura nela. Outra porque eu não observei provavelmente um pigmento da pele e eu disparei o laser da mesma intensidade que eu estava do lado, em cima do pigmento, e aí esse pigmento captou e explodiu, fez uma ulceração por queimadura. E uma última foi uma hipopigmentação. Eu disparei o laser, fez várias crostinhas, eu achei que não ia dar nada, e hipopigmentou em forma de bolinha. Um dálmata invertido na paciente. Ficou legal, não. Essas são as 3 complicações graves que eu tive com o uso do laser. E hiperpigmentação, tive várias, né, mas a maioria transitória. E resultados que eu não atingi o objetivo que eu queria, aí pode enfileirar. Teve um monte. Teve um monte. Aí realmente não dá para contar nos dedos nem das mãos nem dos pés. Teve várias. Que aí a gente vai atrás de outras técnicas, outras formas de resolver. Tá? Antes da gente sair do tema técnico aqui, científico mesmo, que depois a gente tem algumas perguntas para te fazer também sobre profissão, carreira, enfim, eu queria que você falasse um pouquinho, Kikuchi. Obviamente que esse podcast não é patrocinado por absolutamente ninguém, sobre as plataformas de tratamento. E se você realmente existe diferença, sabe, de fluência, spot size entre as plataformas, porque eu senti isso um pouco na minha prática e escuto colegas falando também. Tal laser é um pouco mais forte, tal laser é um pouco mais fraco. Queria que você falasse sobre as plataformas e, se não quiser citar nenhum nome, pode ser também. Ótimo. Vamos estabelecer o que seria em teoria, tá? Em teoria, o mesmo parâmetro com o laser, ele tem que ser igual em qualquer laser, tá? Diferente de luz pulsada, mas laser. Vamos colocar spot size de 5, 20 de duração de pulso e 110 joules por centímetro quadrado. Em um laser, tem que ser igual ao outro, tem que ser igual a um terceiro, igual a um quarto. Porque isso é a quantidade de energia que o laser está entregando naquele momento, tá certo? E isso é regulado, tá ali, tá escrito. E isso é fácil de medir. A gente pega um power meter, dispara e mede. Tem que ser igual com todo mundo, tá? Mas o que acontece? Acontece que a distribuição desse laser em toda a área dos 5 mm de spot size pode diferir de aparelho para outro. Os aparelhos muito bons, eles vão distribuir de forma mais igualitária essa quantidade de energia por todo o spot size. Então, na beiradinha do spot size, seria a mesma concentração do que o centro do spot size. Mas não é isso que geralmente acontece. Geralmente, o centro do spot size tem uma concentração um pouquinho maior que a beiradinha. E isso acaba fazendo diferença na interação da luz com o tecido biológico. E vou tirar da jogada a questão da regulagem, tá, do aparelho. Por quê? Se o aparelho ele desgastou mais por um tempo, aí ele vai estar mais fraco. Se a lâmpada de estímulo estiver mais fraca, o aparelho não consegue dar a mesma energia que ele estaria regulado, tá bom?
Então vamos tirar isso da jogada, de laser mais fraco nisso aí. Mas o que vai mudar nas plataformas é isso. Por isso que muitas vezes a mesma plataforma, na mesma energia, as duas plataformas novas e reguladas, uma pode ter um efeito ligeiramente diferente da outra. Não deveria, tá? Mas isso acontece, mas é uma questão de engenharia. Por isso que eu falo, tem aparelhos com engenharia melhor, tem aparelhos com engenharia pior. E aí você tem que... De novo, não é que um vai dar um melhor resultado que o outro. Você tem que saber utilizar melhor um aparelho ou outro. Tá certo? Gente, não tem nada, assim, a questão não é milagrosa, não existe milagre. Aparelho mais caro, aparelho mais barato. Nem sempre tudo que é mais caro, ele é melhor. Mas você tem que saber o que ele entrega, né, de uma coisa ou de outra. O que eu posso dizer? Geralmente, para construir com mais tecnologia e possibilidades de entregar resultados mais duradouros, ou seja, o laser durar mais, vai usar material mais caro. Tá? Isso aí geralmente acontece. Então, realmente, aqui no Brasil, a gente tem que diferir aquelas chamadas multiplataformas das plataformas dedicadas. Né? Os lasers de plataformas dedicadas, eles vão entregar um laser de qualidade melhor. Tá? Isso realmente vão. Tá? Os lasers multiplataformas são aqueles que a gente dispara no handpiece e é a que a maioria são os que a gente acaba utilizando, né? Eles vão entregar um laser de qualidade pior. E aí nós temos diversas marcas aqui no Brasil. Eu não tenho essa vantagem também. Eu posso falar que qualquer marca, as mais utilizadas na nossa área vascular aqui, vai ser o Etheria, né, que é realmente o laser que mais é vendido não só na vascular como na dermatologia. Nós temos o laser, o X-Laser, né, o X-Laser, que é um laser que vem com uma tecnologia italiana. Nós vamos ter o Solon, que é uma multiplataforma também montada aqui no Brasil. Esses são os 3 principais lasers utilizados dentro do nosso segmento vascular. Não é porque eles são os melhores, não. É porque eles são os mais acessíveis. Né? E como a gente faz o tratamento de uma doença só, apesar das suas dificuldades, acaba sendo difícil a gente obter o retorno quando a gente utiliza aparelhos muito caros. E aí a gente tem também um dos aparelhos mais antigos, que é de origem israelense, que é da Alma Lasers, né, que é o Harmony, que eles desenharam um laser específico também para a área vascular. Além disso, nós vamos ter o Starlux Palomar, nós vamos ter o laser de handpiece Neo de Miyagi, de uma empresa que é muito famosa na dermatologia, que é o Fotona. Tá? Então, todos esses são aparelhos que são passíveis de utilizar. Qual que é o melhor? O que eu pensaria? Para vascular, é importante que a gente varie bastante spot sizes menores e a gente não utiliza tanto durações de pulso abaixo de 10 e nem acima de 30. Então, quanto mais tiver de variação nesta área, a gente vai conseguir fazer a melhor setagem do nosso laser ali. Então, não adianta você pegar um laser com engenharia da mais sofisticada possível, sendo que ele só tem um spot size de 10. Na vascular, você não vai adiantar, tá bom? Kikuchi, existe algum conceito ou algum tratamento que a comunidade vascular não acredita ou ainda não aceita, mas que o senhor acha que está correto? Olha, tratar doença venosa, e não é mais a doença venosa de superfície, a gente tem muito disso, né? Porque é tão difícil fazer trabalhos bons, estruturados, comparativos nesse segmento, porque o número de variável é muito grande. Então eu vou comentar aqui alguns conceitos que realmente não estão enraizados, né, na nossa cultura brasileira aqui. Primeiro, que existe a questão de 2 camadas de circulação da derme. Uma muito superficial, no meio da derme, que é 1 milímetro de profundidade, e a outra que está entre a derme e o subcutâneo. Isso é uma morfologia de circulação que foi descrita por Irving Braveman, também na década de 90, e isso seria importante de conhecer justamente para a gente abordar corretamente, ou tentar abordar da forma mais correta possível, com as diversas técnicas que a gente tem. Explico. Se a gente tem uma circulação no meio da derme, tá? A 1 milímetro, 1,5 milímetro de profundidade, então está no meio da derme.
e essa circulação ela é controlada por esfíncteres, tá? Se eu uso ali um líquido somente, a minha chance de resultado vai ser muito pequena. E a outra coisa que conceitualmente a gente tem que entender dessa forma é que nem sempre a sua fonte de formação da telangiectasia está vindo de baixo, está vindo subcutâneo. Ela pode vir da própria derme do lado. E aí você vai mudar a sua abordagem, como você vai ter que usar o quê? Um método físico de tratamento. Seja por temperatura, seja de forma mecânica. Poxa, o que é de forma mecânica? O agulhamento, por exemplo. Você fragmentar, né? O Santiago Fabrício, ele é muito legal. Ele faz escleroterapia com glicose nessas veinhas, mas o efeito não é só da glicose, sabe qual que é? Ele faz um monte de furinho, um pertinho do outro. Então, como se estivesse fazendo uma ablação mecânica. E nisso, eu sempre falo, Dr. Rosendo, lá de Mossoró, eu tive a oportunidade de conhecer quando ele estava fazendo o trabalho dele, é uma tese de mestrado da Federal de Pernambuco, que ele pegou a agulhinha de tatuagem, sabe, a agulhinha de fazer tatuagem, e fez a escleroterapia mecânica em galináceo, em peito de galináceo, e comparou o resultado da escleroterapia mecânica no peito de galináceo com a escleroterapia química líquida. E o que ele viu? O resultado, das vezes, desaparece igual. Só que com a destruição mecânica dessas telangiectasias do peito de galináceo, fica menos trombo, o que para mim parece bastante lógico. Isso não evoluiu para um estudo clínico em humanos, embora, off the records, pede para cortarem aí, você tem dúvida que foi testada em algumas pessoas e que deu certo? Certamente, tá? Certamente, só que é para todo mundo? Não é. Se a gente consegue entender esse tipo de fisiopatologia e conceito que ainda não está bem estabelecido na nossa comunidade, né? Certamente a gente vai conseguir tentar ter tratamentos mais precisos aí dentro desse universo da flebologia dos vasos de superfície. E Dr. Kikuchi, como o senhor enxerga o futuro da flebologia nos próximos 10 anos? Cara, de verdade, olha só, eu espero e eu acredito, porque eu tenho que ter confiança de que vai acontecer, de que cada vez mais pessoas sérias e que importam com os seus pacientes passem a investigar mais, pessoas inteligentes, né? Não eu, vocês aí, pessoas inteligentes de verdade. Que pessoas realmente inteligentes passem a estudar e trazer para a gente um estudo ou conceitos mais precisos dessa área. E que com isso a gente consiga tratar com resultados melhores, porque hoje os resultados são muito variados. Tá? E flebologia, aqui a gente está falando de laser transdérmico, não estamos falando das veias bem de superfície, mas eu acredito que não só a flebologia, mas a medicina como um todo, eu acho que vai seguir por um conceito de prevenção, lógico, mas é de enxergar coisas além da sua subespecialidade. Então eu acredito mesmo que a flebologia daqui a 10 anos não vai ser só flebologia, né? Vai ser flebo-microlinfologia, tá certo? Que vai, na verdade, ser incorporada numa especialidade geral, que todo mundo vai conhecer, tá? Então, quando eu estudei a terapia compressiva de forma mais conceitual, né, debruçando mesmo na terapia compressiva, mas isso me ajudou absurdamente no tratamento das veias como um todo, desde a trombose venosa profunda, suas consequências, ao tratamento das telangiectasias, conhecendo a terapia compressiva. Então, o futuro da flebologia vai ser a união de disciplinas, assim como eu acho que vai ser o futuro da medicina como um todo. Dr. Kikuchi, aproveitando que o senhor falou disso, então, o senhor enxerga a flebologia como uma área de atuação daqui para frente, uma residência em flebologia, da mesma maneira que a gente tem uma residência em cirurgia endovascular, por exemplo? Eu até enxergaria, mas não é o que eu gostaria. Eu queria mesmo que o angiologista, o cirurgião vascular, tivesse a formação da flebologia, como a gente está falando agora, dentro da sua especialidade. Porque o que eu acredito? Que o flebologista, ele tem que ser um bom cirurgião vascular, tá? Então, eu não acho que tem que ter essa dissociação. Mesmo porque hoje a gente tem a área de atuação de cirurgia endovascular, né, de
de intervenção, mas as residências hoje têm essa formação, né? A pessoa, ela vai sair com essa formação porque está no nosso dia a dia. E, infelizmente, a flebologia, apesar de estar no dia a dia de todo mundo, ela ficou esquecida. Eu acredito que ela vai vir e vai ser cada vez mais está incorporada na formação. E eu, sinceramente, não acho que deva ser uma área de atuação específica. Eu acho que tem que ser de conhecimento de formação do cirurgião vascular e do angiologista. Tem que ser isso. Não? Senão, é meio que um tiro no pé, né, gente? Por que a gente precisa criar esse monte de coisas, sendo que a gente tem a capacidade de ser a formação? Porque daqui a pouco, para fazer a escleroterapia, além da cirurgia vascular, você vai ter que ter uma formação em flebologia. Acho que não tem essa necessidade, né? Mas, enquanto isso não acontece, cabe a gente estudar o máximo possível, porque, de verdade, ainda não está na formação da nossa especialidade esses conceitos que a gente está conversando aqui. Nós saímos da residência há pouco e a gente tem total ciência disso, né? Curioso, assim, você passa lá 5 anos estudando a artéria e depois você não sabe fazer o tratamento do vaso mais superficial ali. Realmente, tudo que você está falando aí faz muito sentido e essa pergunta também entra nisso, Kikuchi. Se você pudesse dar um conselho para o Dr. Rodrigo, recém-formado na residência de cirurgia vascular há alguns anos atrás, qual seria esse conselho? Não seja tão afobado, tá? Eu tinha eu vou falar todo mundo passa por isso, né? Minha carreira foi muito rápida. A minha carreira realmente foi muito rápida. Assim que eu saí da residência, parti para essa área e não satisfeito com o que estava sendo aprendido ou passado de uma forma como a residência passa, né? Faz assim por quê? Porque eu aprendi desse jeito do meu professor. Não, eu não estava satisfeito com isso e fui estudar individualmente, fui atrás de outras especialidades para que eles passassem a experiência disso, principalmente a dermatologia. Fui atrás de bioengenheiros, fui atrás de engenheiros para tentar entender uma série de coisas que eu não sabia. E então isso fez com que a minha carreira fosse muito rápida. E com isso, na minha vida pessoal, eu abdiquei de muita coisa. Aliás, isso é natural, né? Mas essa vontade de ter, né, de seguir tudo, hoje eu olharia para trás e falaria, talvez não vale a pena, tá? Então, o conselho que eu dou para qualquer médico recém-formado é tenha calma. Tenha calma. Tente se imaginar, ou tente primeiro se assentar, respirar e pensar o que eu realmente quero da minha vida, né? O que realmente vai me completar. E aí pensem muito no lado pessoal, tá? Não é que vocês têm que fazer só o que vocês gostam, não é isso, porque eu acho que fazer só o que gosta também te leva a uma chance grande de fracassar, tá? Porque às vezes a gente tem necessidade. E quando a gente tem necessidade, a gente vai ter que cumprir a necessidade, muitas vezes fazendo coisas que a gente não gosta. Porque se eu falo, só façam o que vocês gostam, tá certo? Ia ficar muita coisa para trás. Então não é isso. Tenha calma. Só que imagina o que vocês querem. Respirem e pense o que vocês querem. E a partir disso, tenta traçar realmente um planejamento. Planejamento de 5 anos, 10 anos. Então, não sejam afobados. Não tentem abraçar o mundo de uma vez e não tentem achar que é simplesmente ir fazer um curso, abrir seu consultório, que isso vai encher. Não tentem achar que é simplesmente botar um monte de coisa no Instagram, virar youtuber, virar o que é que seja, encher o seu consultório e isso é o suficiente, porque isso acaba, tá? A gente percebe. Então, tentem construir a carreira em cima de pilares sólidos e isso cada um vai ter o seu, tá? Dentro dos seus valores pessoais, daquilo que você realmente acredita. Eu levei um tempo para ver isso. Eu falaria da minha idade dos meus 30 anos, assim, logo depois que minha filha nasceu. Minha menina hoje tem 15. Por uns 3 anos eu quase não vi minha filha. Quase não vi. Eu trabalhava de forma insana para conquistar coisas que talvez hoje eu vejo que talvez não sejam necessárias, né? E não estou falando de dinheiro, não. Estou falando de algumas vaidades, né? Então,
eu tenho... As pessoas falam que o que você quer deixar de legado para a vida? Hoje eu tenho muita consciência de o que eu quero deixar para a vida são filhos que executem os valores da minha família. Ponto. Não quero deixar meu nome numa técnica, não quero deixar meu nome numa clínica, não quero deixar uma placa na sociedade, não quero. Eu quero que meus filhos saibam os valores da minha família. É isso que eu tenho como objetivo de vida hoje. Eu demorei um pouco mais para ter isso, mas é o principal conselho. Não sejam afobados. Tá? Não queiram tudo de uma vez. A gente tem isso... E é uma coisa do mundo hoje, né? O mundo anda muito rápido, a gente quer as coisas de forma imediata. Talvez não seja esse o caminho. Quem sabe, não sei dizer, né? De repente, 20 anos para frente, todo mundo fala que eu estava errado nessa colocação. Mas conselho, se fosse bom, a gente cobrava, né? Então eu tô dando de graça. Não, obrigado por esses conselhos aí, essa sensibilidade, né? Realmente conselhos muito sensatos para todos nós que estão começando ainda. Doutor Rodrigo, o curso EVAS e agora mais recentemente o Ecos Cursos já está completamente consolidado aí na nossa especialidade e com grande notoriedade. Qual dica o senhor pode dar para o ouvinte que quer se aprimorar cada vez mais na flebologia? Ah, fácil. ecoscursos.com.br, se inscreva em todos, faça pacote. Vamos lá. Primeiro, ele arroba Fogante da Madrugada. Vocês dão uma chance assim, né? A gente é só eu e Milton Neves estamos lá, ó. Não, é o seguinte, primeiro, você quer se aprimorar em flebologia? Comece por entender conceitos e o que vai fazer diferença na sua vida. Então vamos ser mais específicos. Poxa, a gente opera muito varizes, né? Opera, que é o carro-chefe de qualquer consultório. Tá bom, vamos operar certo, vamos operar melhor, vamos operar cada vez, vamos entender de forma diferente. Então, quer se aprimorar em flebologia? Tente estudar hemodinâmica venosa. Começa por aí. Tenta entender realmente o que acontece com o sistema de retorno quando a gente está em repouso, quando a gente está com a perna para baixo, quando a gente está com a contração muscular, quando a gente está andando, né? E quando a gente entende isso, entende o funcionamento, um funcionamento hidráulico mesmo do sistema venoso, você consegue iniciar a compreensão de qual técnica utilizar, como utilizar, onde utilizar, tá certo? Porque tirar e sacar todas as veias visíveis, isso não é um aprimoramento em flebologia. Isso é um arrancamento de veia. Né? Então, entender a hemodinâmica venosa, acho que é o pontapé inicial aqui da compreensão da flebologia. E aí, por isso mesmo, né, quando a gente passa a estudar isso, vocês veem o tamanho do portfólio do Ecos Cursos hoje e do EVAS, é porque isso foi vindo de necessidades, né? O nosso primeiro curso foi o de imersão, e dali foram surgindo um monte de outros que não cabiam mais dentro do de imersão, e foram nascendo os cursos específicos, sendo que os dois últimos, justamente o VANS, de varizes não safênicas, e agora o RIO, que é o laser de alta intensidade para modulação, né, para modulação celular. Então, isso vai realmente trazer. Então, o aprimoramento em flebologia vai começar ali no seu conceito. Doutor Kikuchi, a gente queria trocar agora um pouco de uma área que o senhor também é especialista. A gente está com uma dúvida um pouco mais conceitual. Se quem toca violão havaiano, se quem toca violão havaiano também toca cavaquinho. A gente está com essa dúvida aí, os ouvintes. Depois você falar, o violão havaiano é o ukulele, né? É quase igual, viu? É bem parecido, inclusive o tom também é. Mas quem gosta de instrumento de corda acaba se virando em qualquer... Eu brinco, né? Eu brinco no violão. Eu fiz formação de violão clássico na minha infância e depois a gente brinca aí de tocar umas músicas. Eu nunca troquei disso, mas assim, foi que a minha filha, quando cresceu, que
que começou a cantar as músicas, eu falei, vou começar a tocar violão para que ela cante, porque eu, para cantar, rapaz, é um bom espantavizinho. Aí a gente tem o nosso violãozinho em cada canto. Eu toco o ukulele também, mas cavaquinho eu não Ainda não chego desbravou. lá, não chego lá, não. Olha, eu não ia falar nada, mas o professor Ramassotti deu uma palhinha pra gente no podcast. É verdade. Ele deu mesmo. Aí de ukulele pra galera. O Edu, ele toca violão, ele já é um nível acima do meu. E ele toca baixo também, né? Toca... E ele tem eu não sei onde ele deve ter feito na casa dele, ele tem as coisas tudo lá, né? Ele tem um estúdiozinho, tem um microfone bem legal, ele mostrou pra gente. Não, vamos fazer o seguinte então. No podcast, quando a gente falar alguma coisa de qualquer outro ponto, se a gente transmitir de Londrina, o Elias, o Arsênio, ele tá fazendo na casa dele lá um estúdio, vocês não têm ideia, acústico tudo. E aí ele vai na bateria, eu vou na guitarra, no violão, a gente pega, ou vou no baixo, aí a gente faz. Só vai faltar alguém no vocal. Achei que se fosse piano eu ia contratar o Fábio aqui, porque ele arrebenta. Não, então a gente coloca quem toca piano toca teclado. Isso é fácil. Dá um jeito. Kikuchi, a gente está chegando aqui no fim do podcast, uma conversa sensacional, tanto da parte científica quanto do teu carisma aí, que todo mundo já conhece de congressos e cursos, enfim. Eu queria que você primeiro deixasse os teus contatos aí, os contatos do Evas também, né, como a gente te encontra na internet, Instagram, Facebook. E por último, que você deixasse uma mensagem final sobre tratamento com laser transdérmico das telangiectasias aí para os nossos ouvintes. Bom, legal. A gente está o tempo todo aí se comunicando pelas mídias sociais, né? Então, @evascursos, @Rodrigo Kikuchi, a gente vai estar lá, e @ecoscursos, ecos com 2 Cs. Então é só baixar aí, entrar no Instagram e a partir de lá vocês vão chegar em qualquer outra mídia nossa, né? O site é ecoscursos.com.br. Então, de lá vocês também vão conseguir me atingir por e-mail, o que é que seja, né? O WhatsApp também. Quem entra nos nossos grupos acaba chegando lá. Então, muito simples hoje nas mídias sociais. Então, vai lá, quem não está ainda, começa a seguir a gente. Então, @evascursos, @ecoscursos, @Rodrigo Kikuchi no Instagram. Chega lá que quem não está seguindo a gente, vai lá que a gente coloca as informações. E lembrar todo mundo aqui que laser transdérmico pode parecer assustador, mas não é não, tá? É muito mais fácil do que as pessoas possam imaginar. Por outro lado, não esqueçam que laser ele serve para muita coisa. Então, para você ser e atuar de forma específica, quanto mais conhecimento você tiver, melhor vai ser aí para atuar com essa ferramenta, né? Lembrando que uma ferramenta só dificilmente vai te levar a uma construção sólida, né? Então, o ideal é que você conheça e utilize várias ferramentas, porque cada uma vai ter a sua utilidade, né? Ninguém consegue parafusar com um martelo e usar uma chave de fenda para martelar um prego. Então, a gente tem que conhecer as ferramentas e usar da forma adequada. Então, agradeço a todo mundo que esteve conosco, ouvindo aí, tendo paciência. E obrigado, pessoal do Fogo da Madrugada aí, vamos estar junto mais em breve. Obrigado a você, Dr. Rodrigo Kikuchi, pela disponibilidade, pela entrevista. Chega ao fim mais um episódio do Frêmito, o podcast vascular do Fogarty da Madrugada. Para você, nosso ouvinte, não deixe de compartilhar suas imagens usando o catéter Fogarty, escutando o podcast Frêmito pelo nosso perfil do Instagram. Se você está escutando agora pelo Spotify, não esquece de dar um follow no nosso canal, isso é muito importante para nós. Você pode mandar seu feedback, entrar em contato e enviar suas perguntas para a nossa equipe, principalmente para os nossos entrevistados, através do direct do Instagram ou pelo nosso e-mail. Frêmito,
o podcast vascular do perfil O Fogart da Madrugada.